Bem, pessoal, vou dar um minuto para o pessoal entrar e daí a gente já começa, tá? Então, vamos lá, gente. Módulo 63, página 55. A gente vai continuar com a dinâmica. Vamos já direto para o exercício, né? No interior de um carrinho de massa M mantido em repouso, uma mola de constante elástica K encontra-se comprimida de uma distância x, tendo uma extremidade presa e a outra conectada a um bloco de massa Mzinho, conforme a figura. Então, aqui eu tenho uma massa comprimida, tá? Uma mola comprimida. Se o sistema, então, abandonado, e considerando que não há atrito, pode-se afirmar que o valor inicial da aceleração do bloco relativa ao carrinho é... Então, o bloco vai para... essa mola está comprimida, o bloco vai para a direita, o carrinho vai para a esquerda e ele quer uma aceleração relativa entre esses dois objetos. Tá? Então, deixa eu marcar aqui, ó, eu vou chamar de força que a mola faz nesse bloquinho. Aqui está a força que a mola faz nesse bloquinho. Deixa eu colocar ela um pouquinho mais para cima, para não atrapalhar o Mzinho. E vai ter a mesma força, ela também faz nesse outro carinha para cá. Tá? Então, aqui estão as duas forças que a mola cria. Força elástica, ou força da mola. Lembrando, fórmula da força da mola. A força na mola, a força elástica, ela é Kx. K é a constante elástica da mola, que cada mola tem o seu valor. É uma característica da mola, vamos dizer assim. Aquelas molas mais fininhas têm um K menor, aquelas molas tipo de caminhão, sabe? Elas têm um K gigantesco, tanto é que você vai tentar deformar, ela não consegue. E X é a deformação que é criada na mola, tá? Então, isso aqui é para mola. Ok. E como ele quer a velocidade, a aceleração relativa entre os dois, eu tenho que olhar para a aceleração que esse bloquinho vai ter e para a aceleração que o carrinho vai ter também. Tá? Não tem atrito entre os dois, ótimo, simplifica um pouco a nossa vida. Então vamos lá. Força resultante para o bloco, para esse bloquinho de massa Mzinho, vai ser, ele só tem a força que a mola faz nele para a direita, então vai ser força da mola, é a massa dele, vezes uma aceleração que eu vou chamar de AB. Tá? Aceleração do bloco. Força na mola é Kx, então Kx é igual a massa vezes AB, ou seja, o AB, a aceleração desse bloquinho aqui é Kx sobre Mzinho. Beleza, travei aqui, não tem mais o que fazer. Para achar a aceleração relativa, eu tenho que olhar para as duas, né? Então, vamos agora olhar, escrever a segunda lei para o carrinho. Tá? Escrevendo a segunda lei para o carrinho tem uma massa Mzão, e a única força que atua no carrinho, ó, vai empurrar o carrinho para a esquerda, é a mola também. Então, a mola faz uma força no carrinho, com a massa do carrinho, e uma aceleração AC, que é a aceleração do carrinho. Bem, força na mola também é Kx. Então, Kx é Mzão vezes a aceleração do carrinho. Isso significa que a aceleração do carrinho pode ser escrito K vezes X dividido por Mzão. O exercício está pedindo para a gente a aceleração relativa entre os objetos. Pessoal, quando dois objetos estão em sentidos opostos, velocidade ou aceleração relativa, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair ou eu vou somar os dois? E aí? Vocês já devem ter tido aula de velocidade de movimentos relativos com o professor Vicente. Perfeito, isso mesmo, Vininho. Isso mesmo. Eu somo, né? Tem que lembrar o seguinte, ó, se os dois estão na mesma direção, menos, menos, mais, mais, tá? Mesma direção, menos, oposto, mais, tá? Então, aqui eu somo, a aceleração relativa é a soma desses dois.
Um vai para a direita, outro vai para a esquerda, então eu vou somar esses dois. Então, acabou o exercício, tá, gente? Agora é só somar. A gente fez a segunda lei para o bloco, segunda lei para o carrinho, e aí você tem que saber que a aceleração relativa é a soma das duas acelerações. Então, ó, vai ser kx sobre mzinho mais kx sobre mzão. Agora é só brincar, né? É algebrismo puro. Vamos colocar 1 sobre mzinho mais 1 sobre mzão ali. Vamos tirar o kx, né? Deixar ele em evidência. E daí agora, mzinho vezes mzão, é um fator incomum, sobre mzão mais mzinho. Tudo isso vezes kx e acabou o exercício. Tá? Então, a parte mais difícil era saber que você vai ter que achar uma aceleração para o bloco que é diferente da para o carrinho e, no final das contas, somar, porque o bloco vai para a direita, o carrinho vai para a esquerda. Tá? Essa era a parte mais complexa do exercício. Não era nada complexo, não. Tá? Daí eu pergunto para vocês, dúvida, dúvida, dúvida. Vocês estão respondendo menos hoje, tá? Estão menos participativos. Está ruim a aula? Não estão gostando da apresentação? O que, que é? Está muito rápido? Eu já falei para vocês que vocês precisam ir dando feedback para eu saber se eu acelero, se eu freio e tudo mais. Tá? Eu tentei passar um conteúdo lá no início da primeira aula, bem extenso, com todos os elementos mais importantes, vamos dizer assim, para a gente ir. Estou pensando mais nessa aula, comparado a outra, estou achando um pouco mais difícil. Aí estou escrevendo menos. Ah, entendi, entendi. Acho que está tranquilo. Tá, pode, ok. Alguém perguntou por que eu preciso somar ali, tá? Vou explicar para você. Vamos falar em velocidade, porque a aceleração é um pouco complexo para a gente entender, mas a aceleração, a ideia vai ser a mesma que a velocidade. Ó, imagine que eu tenho um carinha indo para a esquerda com uma velocidade de 1 metro por segundo. E eu tenho um outro indo para a direita com velocidade de 2 metros por segundo. Tá? Ok. Então, o vermelho está com 1 metro por segundo, o azul está com 2. Daí eu pergunto para você, depois de 1 segundo, só um, porque eu quero que fique fácil para você entender. O vermelho vai ter andado quantos metros? 1 metro, né? Ok. E o azul vai ter andado quantos metros? O azul vai andar 2. Ok. Quantos metros eles se afastaram? Porque aqui eles estão se afastando. 3. Então, a velocidade relativa neles, a cada segundo, eles se distanciam 3. Então, ó, com velocidades contrárias, a velocidade relativa é a soma das duas. É 1 mais 2, 3, porque eles se afastam 3 metros. 1 para cá, 2 para lá, eles se afastaram 3 metros total. Então, quando as velocidades são opostas, aqui, se a gente fosse escrever a velocidade relativa, ó, ficaria 2 mais 1. Eu somo as duas, ou seja, 3 metros por segundo. Beleza? Isso acontece com a aceleração também. Como as acelerações são contrárias, e um acelera para cá, outro acelera para lá, eles aceleram entre si a soma das duas acelerações. Tá? Então, por isso que a gente também somou. Alguém perguntou o que é PFD. PFD significa Princípio Fundamental da Dinâmica, que, na verdade, é a sigla que a gente usa para a segunda lei de Newton. Tá? A segunda lei de Newton a gente chama Princípio Fundamental da Dinâmica. Tudo bem? Ok, perfeito. Agora, só para deixar bem completinho, vamos fazer o contrário. Ó, vamos mudar um pouquinho esse relativo que eu acabei de falar, só para deixar bem fixo mesmo. Agora, imagine que eu tenho esse carinha vermelho indo com uma velocidade de 1 para a direita, e esse carinha azul
indo com velocidade de 2, também para a direita. Depois de 1 segundo, o vermelho andou... vermelho, não azul. O vermelho andou 1 metro. E o azul andou quantos metros para a direita? O azul vai andar 2. O vermelho está indo atrás do azul, mas eles estão se afastando quantos metros por segundo, a cada segundo? Um anda 2, outro anda 1. Então, eles se afastaram 1 metro. Como que eu escrevo a velocidade relativa aqui? Velocidade relativa fica, então, 2 menos 1, que isso dá 1. Tá? Tá? Então, velocidade relativa, nesse caso daí, dá 1. Tudo bem? Então, ó, uma dica legal para gravar é o seguinte, ó, se os dois estão para lá, subtraio. Se os dois estão para cá, subtraio. Somo e somo. Então, menos, menos, mais, mais. Tá? Na mesma direção, subtraio. Direções opostas, eu somo. Tá? Fácil. Exato, barco na correnteza. A gente usa a velocidade relativa o tempo todo lá. E daí faz a mesma coisa. Tá? Faz a mesma coisa, exato. Ó, alguém perguntou aqui, professor, não entendi por que do carrinho a única força é elástica. Não, na verdade, ó, todos eles têm peso e normal, tá? Mas como esse cara só se movimenta na horizontal, o peso e a normal se cancelam. E daí a gente não precisa nem trabalhar com eles. Assim como o bloquinho também. O bloquinho também tem a força normal e tem a força peso, mas essas forças se cancelam. E não tem atrito. O exercício falou que não tinha atrito, tá? Então, não tem problema nenhum. Tá? Não há atrito, então não tem mais nenhuma outra força. Já dá para fazer um TikTok, prof. Com o negócio, né? É verdade. Uns alunos fizeram do primeiro ano, eu fiz a dancinha, né? Porque para eles eu fazia uma dancinha do menos, menos, mais, mais, e eles fizeram um vídeo, eu fiquei envergonhado. Enfim. Vamos lá. Segundo exercício. Tá? Eles fizeram um vídeo e postaram. Sacanagem. Vamos lá. Número 2. Uma pilha de 6 blocos iguais de mesma massa M repousa sobre o piso de um elevador, como mostra a figura. O elevador está subindo em movimento uniformemente retardado com uma aceleração de módulo A. Então, a aceleração ó, ela está para baixo. O módulo da força que o bloco 3 exerce sobre o bloco 2 é dado por... A primeira coisa importante, gente, que vocês têm que sempre lembrar é o seguinte, não é a velocidade que manda, é a aceleração. Porque a força resultante está ligado com a aceleração do bloco. Tá? Para onde está a aceleração, está a força, não é onde está a velocidade. A velocidade só serve para se você for calcular tempo, distância, algo desse tipo, que não é o que o exercício está pedindo. Tá? Então eu não olho para a velocidade. Essa velocidade aqui está para confundir, para achar que talvez a força esteja maior para cima que para baixo. Não. Se a aceleração está para baixo de tudo isso, significa que a maior força é para baixo do que para cima. Tá? A força para baixo ganha, porque a aceleração está para baixo. Tá? Ó, ele sobe com um movimento retardado, então aceleração para baixo. O módulo da força que o bloco 3 exerce sobre o 2 é dado por... Bem, vamos lá. Subindo em movimento uniformemente retardado, isso significa que se eu tenho o bloco 1 e 2, tá? Estou colocando o bloco 1 e 2, peso desses dois caras, então 2mg para baixo, e a força que o bloco 3 faz no 2. Eu tô usando esses dois blocos aqui, tá? Ó, porque como eu quero a força que o 3 faz no 2, tem a ver com a massa desses dois caras aqui. Tá? Então, deixa eu até colocar uma seta aqui, ó. Eu estou usando esses dois aqui como referência. Por isso que eu coloquei 2m, tá? Chamei cada... ele falou que cada bloquinho tem massa m. Tá? E daí, o que eu faço? Para onde está a aceleração? Para baixo. O exercício está falando que a aceleração é para baixo. Então, na hora que eu for escrever força resultante é massa vezes aceleração, eu tenho certeza que a força para baixo, nesses dois bloquinhos,
ganha da para cima. Se não ganhasse, se fosse igual, não teria aceleração. Se o F32 fosse maior do que o peso, a aceleração estaria para cima. Então, na hora que eu for escrever a segunda lei, ó, o princípio fundamental da dinâmica, para os dois blocos, né, para esses dois aqui, vai ficar ó, força que está ganhando menos a oposta, igual a massa de dos dois, né, que é 2m, vezes a aceleração. E acabou o exercício. Tá? É só abrir a fórmula do peso e algebrismo puro. Então, ó, peso é 2mg menos a força que o 3 faz no 2, igual a 2ma. Vamos passar esse F32 para lá e esse 2ma para cá. Fica 2mg menos 2ma. É igual a F32. Vamos deixar em evidência o 2m, né? 2m fica G menos A. Tá? Aqui, na verdade, esse G menos A, gente, é a gravidade aparente. Tá? É a gravidade aparente, que é menor do que a gravidade, porque a aceleração está voltada para baixo. Se a aceleração tivesse voltada para cima, seria G mais A. Essa é a única coisa que mudaria do exercício. Tá bom? E pronto. Alternativa certa, letra D. Dúvida, dúvida? Vamos lá. Ok. Então, ok, beleza. Não, ninguém tem dúvida, ninguém fala nada. Parece que eu estou falando com alunos do primeiro ano. Um elevador está descendo verticalmente com velocidade constante. Se perguntar se a força que o bloco 2 exerce no 3, a resposta seria a mesma. Sim, em módulo é a mesma, né? O módulo é a mesma. Tá? É 2m, G menos A. A única diferença é que ao invés dela estar para cima, ela estaria para baixo. Ok? Só isso. Tá? Então, mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto. Tá? Seria a mesma. Ah, não, primeiro ano foi sacanagem. Pois... Isso da gravidade aparente explica porque quando o elevador sobe, nosso peso parece aumentar. E porque quando o elevador desce, nosso peso parece diminuir. Perfeito, Alan, isso mesmo. Ó, essa gravidade aparente aqui, que é menor do que a gravidade normal, vamos fingir que é 10. Se esse A for 2, isso aqui daria 8. Significa, se você sobe no elevador e ele vai para baixo, ele começa a acelerar para baixo, a gente sente um alívio na perna. Esse alívio está relacionado com o peso aparente, com a gravidade aparente. Em compensação, se você está parado no elevador, ele está parado, e de repente ele sobe, mas ele sobe com uma aceleração muito grande, você se sente pressionado no chão. Dá a impressão que você está mais, entre aspas, pesado. Tá? Porque o seu peso aparente é maior, porque deve ficar G mais A na hora que o elevador tiver com aceleração para cima. E fica G menos A quando o elevador tiver com aceleração para baixo. Exatamente isso. Essa sensação de o peso aumentar ou diminuir é por causa do peso aparente. É por causa disso aqui. Ó. Nesse caso, ó, com aceleração para baixo, a gente tem a sensação de que é um peso menor. Tá? Por isso, porque a gente chama de peso aparente. Isso aí. Tá? Perfeito, sua colocação. Bem, vamos lá. Terceiro exercício. Um elevador está descendo verticalmente com velocidade constante. Durante esse movimento, uma lâmpada que o iluminava desprende-se do teto e cai. Sabendo que o teto está a 3 metros de altura acima do piso do elevador, o tempo que a lâmpada demora para atingir o piso é... Ele quer saber se é 0,61, 0,78, infinito, indeterminado, pois não se conhece a velocidade do elevador, adote gravidade igual a 9,8. Ele nem simplificou, né? Ele colocou 9,8. Bem, pessoal, como eu acabei de falar, o Alan também acabou de falar sobre a gravidade aparente, a gravidade aparente, ela serve para quando eu estou num elevador e eu tenho olha só, isso daqui é importantíssimo, uma aceleração para cima, que daí a gravidade aparente vai ser maior do que a normal, porque o meu pé vai ser pressionado mais forte contra o piso.
Daí fica G mais A. Ou então, quando a aceleração for para baixo, e que se você fizer a fórmula força resultante é M vezes A, você vai achar que a gravidade aparente, ela vai ficar assim, ó. G menos A, ok? Então, no exercício do elevador é difícil quando tem aceleração, porque daí a gravidade aparente muda. Ela fica maior ou menor, dependendo da direção da aceleração. Não importa a velocidade, tá? Dane-se a velocidade aqui. O que importa é a aceleração. Daí você vem para o exercício e vê o seguinte. O exercício fala que o elevador desce verticalmente com velocidade o quê? Constante. Se a velocidade é constante, quanto vale a aceleração? Bem, então, gente, esquece de tudo isso aqui. Se não tem aceleração, é a mesma coisa que se não tivesse uma força resultante ali. Ou seja, não é dinâmica. Porque para estudar a dinâmica, para trabalhar com a dinâmica, eu preciso de uma força resultante. E se não tem aceleração nem para cima nem para baixo, isso tudo aqui vai por água abaixo. Ou seja, olha que maravilha. Na hora que o movimento é constante, a aceleração vale zero, movimento retilíneo, a gravidade dentro é 9,8. E eu posso fingir que o elevador está parado. Tá? Não importa a velocidade dele. Tá? Então, eu vou usar o sorvetão, né? Δs é V0t mais gama até o quadrado sobre 2. Simples assim. Eu tenho 3 metros de altura. A velocidade eu vou definir como zero, porque eu dentro do elevador, o meu referencial eu estou vendo a lâmpada cair do teto até a parte de baixo. Então, a velocidade dela, para mim, que eu estou dentro do elevador, é zero. E no final vai ter um valor, mas eu não estou nem calculando ele, eu vou calcular o tempo. Então, ó, eu sei quanto vale a velocidade inicial, eu sei o ΔS e a gravidade vale 9,8. Acabou o exercício para mim. Eu vou descobrir o tempo. Tá? Então, o exercício ele quer te colocar numa situação em que você vai tentar achar uma gravidade aparente doida aí, que não existe. Porque a gravidade aparente é a gravidade. Tá? Não tem aceleração. Então, a gravidade aparente é G e ponto final. Então, ó, ΔS é 3, velocidade inicial é 0, gravidade 9,8, T ao quadrado sobre 2. Passo 2 multiplicando 3, dá 6. 6 dividido por 9,8 dá 0,61. Raiz disso, bem, ele só sacaneou em conta aqui, né? Então, 3, 9,8. 6 dividido por 9,8 dá 0,61. Raiz disso dá 0,78, segundo a alternativa B. Mas, nesse caso, a velocidade do elevador não importa, já que você está descobrindo o tempo. O que acontece? Se o elevador, vamos fingir que o elevador está descendo. Tá? Então, ó, o elevador não importa. Tá? Já adianto para você a resposta, não importa. Mas vou explicar o porquê. Vamos supor que o elevador esteja descendo com uma velocidade V. Daí você olha para a lâmpada 1 milésimo antes dela se soltar. Aqui está a lâmpada. E daí eu pergunto para você, qual é a velocidade? Isso daqui é uma lâmpada, não é um olho, tá? Enfim, não deu muito certo. Qual é a velocidade dela? Calma. Se o elevador está descendo com velocidade V, ela também está descendo com velocidade, antes de quebrar tudo, antes dela soltar, com velocidade V. Os dois estão vindo juntos para baixo com velocidade V. Daí eu pergunto, olha a velocidade relativa entre eles, elevador e ele. Os dois apontando na mesma direção, eu somo ou subtraio? Subtraio. Então dá quanto a velocidade relativa? Zero. Na hora que você está no elevador, você olha para a lâmpada e dá a impressão que ela está parada, até ela se soltar e começar a cair. Por isso a velocidade dela inicial ser zero. Tá bom? De nada, imagina, imagina. Tá? Então, o exercício ele tenta jogar o aluno para tentar calcular uma gravidade aparente maluca aqui e tudo mais, e no final das contas é um sorvetão. Tá? Exercício do item, gente, resolvendo com um sorvetão. Tá?
Dúvida? Em que situação a hipótese D poderia ser possível? D, infinito, pois a lâmpada só atingirá o piso se o elevador sofrer uma desaceleração. Ok. Você quer saber quando que o D pode ser verdadeiro? Imagine que eu tenho um elevador, eu tenho a nossa famosa lâmpada, e o elevador está preso por um fio. Daí, a letra D só seria possível se acontecesse as duas coisas ao mesmo tempo. Ó. A lâmpada se soltasse e eu cortasse o cabo do elevador. E esse túnel do elevador fosse infinito. Daí o que ia acontecer? O elevador cai com a gravidade G e a lâmpada também ia cair com a gravidade G. E daí aquele vídeo que você viu mostra que dois objetos, mesmo tendo massa diferente, caem o quê? Caem juntos. Então, elevador e lâmpada estão caindo juntos, e se esse poço fosse infinito, o tempo que ia levar ia ser infinito para a lâmpada tocar o chão. Tá bom? Então, só se os dois fossem soltos em queda livre, exatamente ao mesmo tempo. Tá? Tem que ser perfeitamente ao mesmo tempo. E não tivesse a resistência do ar e o elevador tivesse uma altura infinita, né, para ele ficar caindo infinitamente. Tá? Então, até poderia acontecer se os dois estivessem soltos, literalmente em queda livre, os dois juntos. Porque daí, ó, a gravidade aparente entre os dois dá zero. Né? G menos G dá zero. Então, eles não se movem entre si. Tá? Não tem gravidade, não tem aceleração, não tem velocidade. Tá bom? Situação interessante, isso mesmo. É legal. É a sensação de queda livre, né? Você vê os dois objetos em queda livre e ninguém se distancia um do outro. Tá? Bem, então 3, letra B, 0,78 segundos. E vamos lá. Exercício número 4. De novo, trem. Ok. Um vagão de trem desloca-se horizontalmente com aceleração de módulo A, sendo G o módulo da gravidade no local. Em seu interior, preso no teto, encontra-se um fio ideal de comprimento L, que sustenta uma massa M pontiforme. Em um determinado instante, o vagão passa a se deslocar com velocidade constante, mantendo a direção e o sentido anteriores. Nesse momento, a aceleração angular alfa da massa M em relação ao ponto do vagão em que o fio foi preso então, ele tinha um vagão com as... Eu tenho duas situações aqui, tá? Ó, vou pintar a primeira em vermelho. Eu tenho um vagão que está se deslocando horizontal e ele tem aceleração. Tá? Daí a segunda situação em um determinado instante, o vagão passa a se deslocar com velocidade constante. Pessoal, quando o vagão tem aceleração, se eu tiver uma bolinha presa no teto, né, por um fio, se tem aceleração, ela vai ficar assim? Ela vai ficar assim na vertical? Não. Se a aceleração é para a direita, ela vai ficar como? Perfeito, Alan. Exato. Fica para o lado oposto da aceleração. Então, daí, nesse meu caso, ela fica assim. Beleza? Então, ó, tendo a aceleração, ela vai ficar inclinada, com um certo ângulo θ aqui. Daí, depois o exercício falou, mas o vagão depois passa a se deslocar com velocidade constante. Nesse momento, vai existir aceleração? Não. Então, visto que agora não tem mais aceleração, essa bolinha vai tender a vir de novo para o ângulo zero. Exato. Só a gravidade. Exato. Não vai ter aceleração horizontal. Então, a gravidade vai fazer com que essa bolinha e pare aqui. Tá? Vai ter um movimento pendular ali, mas depois vai parar. Perfeito. Então, enquanto tem aceleração, o pêndulo está lá. Daí, na hora que encerra a aceleração, ele vai querer fazer isso. Ó. Tá? Ele vai querer fazer isso. Vai demorar, né? Tem toda a resistência do ar e tudo mais. Mas, enfim, entenderam o exercício? Então, uma situação, ele está com um ângulo,
a outra, e a aceleração, e a outra ele vai querer voltar para isso aqui. Tá? Então, o exercício está pedindo qual é a velocidade angular. Tá? Velocidade angular. Desculpa, aceleração angular. Vocês já viram movimento circular, então vocês já viram velocidade linear e angular, aceleração linear e angular, tá? Esse alfa aqui. Já viram, né? Sim, ok. E a aceleração angular também? Ok, perfeito. Tá. Então, vamos lá. Então, ó, para o quarto exercício, a ideia é, ó, enquanto eu tenho aceleração, eu tenho essa situação aqui. Vamos desenhar as forças que atuam nesse objeto. Enquanto o vagão estava acelerando, eu tenho a tração no fio, o peso para baixo, e essa tração no fio pode ser decomposta em duas, um TX e um TY. O TX é o cara, ó, olhem para a direção do TX. O TX é a força que está causando a aceleração nessa bolinha. E o TY é a força que está brigando com quem? Com o peso. E daí a bolinha não sobe nem desce, ela fica ali parado naquela inclinação, porque o TY se opõe ao peso e eles vão ser iguais enquanto aquela situação estiver travada, estiver ali estática. Tá? Então, TX causa aceleração, TY briga com o peso. Então, aqui eu tenho um ângulo θ, eu posso falar, ó, TY é o peso igual, né, porque eles se cancelam, então é mg. Tx é a força resultante, então é m vezes a, é o que causa a aceleração. A força horizontal causa aceleração para a horizontal. Tá? Significa que eu posso escrever que a tangente de θ é tx sobre ty, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, ma sobre mg, posso cotar as massas. Então, a aceleração é g tangente de θ. Tá? Eu posso escrever também que o θ é o arco cuja tangente é A sobre G, né? Ó, tangente não é A sobre G? Cuja tangente é A sobre G. Beleza. Vou guardar essa informação aqui. Isso é a primeira situação, né? Quando o vagão estava acelerando. No instante em que a aceleração do vagão se anula, a gente vai ter o seguinte, ó, uma decomposição de forças diferente. Por quê? Porque agora esse peso vai puxar a bolinha para baixo. Essa bolinha, ó, ela vai fazer isso, né? Ela vai fazer isso aqui, nessa direção. Tá? Esse cara vai voltar, vai tender a voltar para o ponto de equilíbrio. Então, a força que está causando o movimento não é mais a tração. A tração é uma força centrípeta, tá? Que a gente vai ver mais para frente, se eu não me engano. Vocês ainda não devem ter visto. Então, essa força centrípeta vai ser causada pela tração, e essas duas aqui vão causar um movimento de movimento angular desse objeto. Tá? Então, é uma decomposição diferente agora. Então, o que eu posso falar aqui das forças? Tração menos o Pn, né, que é P cosseno θ, é massa vezes aceleração centrípeta. Isso aqui seria a força centrípeta, tá? Isso aqui, ó, é a força centrípeta que a gente não vai usar nesse exercício, que é a que causa o movimento circular. E a gente vai usar o PT. O PT é essa força que está causando o movimento angular. Então, PT é massa vezes aceleração tangencial, que é aquela aceleração que dá velocidade para essa bolinha. A fórmula do PT, se o Pn é P cosseno, PT é P seno, ou mg seno, né? Então, mg seno de θ é m vezes a tangencial. Corta as massas. Então, o A tangencial é G seno de θ. Beleza, cheguei que o A tangencial é G seno de θ. Vamos relembrar um pouquinho da parte de movimento circular, que vocês já viram. Peraí, deixa eu afastar esse FCP daqui. Esse aqui é o FCP. Ok. Vocês viram essa velocidade, né? A velocidade linear é ômega-r. E assim como a linear é a angular vezes o raio, a aceleração é a mesma coisa. A aceleração linear é a angular vezes o raio. E esse cara aqui, ó,
esse cara aqui é a linear. Então, a aceleração tangencial é alfa vezes L. O raio é o comprimento desse fio. Então, a tangencial eu sei, ó, é G seno de θ. Tá? Eu posso falar, então, que o alfa é a tangencial sobre L, ou seja, G seno de θ sobre L, e daí vem o pulo do gato. Ó. Mas θ, quem é θ? Θ é esse cara aqui. É o arco cuja tangente é A sobre G. Então, eu vou substituir isso aqui. Vai ficar G sobre L seno do arco cuja tangente é A sobre G. É puxado o exercício, tá? Não é trivial, não. Tem duas situações, uma em que tinha aceleração, então as forças se equilibram e o Tx causa aceleração. Daí depois eu tenho uma aceleração tangencial, porque essa bolinha vai ganhar velocidade aqui para vir para o ponto de equilíbrio. Então o Pt causa essa aceleração tangencial. Vou fazer análise da segunda situação de novo. Ok, deixa eu só apagar aqui. Tá, perfeito. Vamos lá. Me diga uma coisa, até que horas repete a... Até que horas vai essa aula? Porque eu tinha preparado um exercício daqueles até as 16h50. Não. Até as 3h50? Ah, então já acabou essa aula, teoricamente. Tá, ok. Tá bom. Bem, que horas começa a outra? Porque senão o outro professor vai matar. Daqui 20 minutos. Ok, tá, ok. Então eu posso usar 5 minutos, tá? Ó, vou usar a última parte aqui. Vai, prof. Ok, tá, beleza. Então, ó, nesse caso, as forças se equilibram, a bolinha não sobe nem desce, ela só vai para a direita, então Tx é responsável pela aceleração. Na hora que não tem mais aceleração do trem, o que vai acontecer com essa bolinha? Ela vai tender a fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai ganhar velocidade nessa direção. Ganhar velocidade significa que a força que estava aqui, ó, que é o Pt, vai dar aceleração para essa bolinha. Essa aceleração é chamada de tangencial. Tá? A gente vai estudar lá para frente, centrípeta e tangencial, com mais cuidado, e daí vocês vão ver, a aceleração tangencial, ela muda o valor da velocidade. Então, ó, o Pt está exatamente apontando nesse ganho de valor da velocidade. Então, o Pt é o que causa a aceleração tangencial. A fórmula do Pt aqui, ó, se é aqui tal θ, Pt é cateto oposto, né? E cateto oposto sobre a hipotenusa é seno, né? Então, Pt é P seno de θ, é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Ok. Vamos abrir a fórmula do peso, é mg seno, m vezes a tangencial. A gente pode cortar as duas massas. Então, a aceleração tangencial é g seno de θ, mas eu vou usar essa informação, ó, vou deixar guardado, e eu vou usar isso aqui. Se a linear, a velocidade linear é ômega-r, a aceleração linear é a angular vezes o raio também. Mesma cara. Ó. A angular, a linear, esse gama aqui, é esse AT. Então, AT é alfa vezes o L. Por que eu troquei R por L? Porque o comprimento desse fio é L, né, que é o raio da circunferência desse cara. Então, o alfa é AT sobre L, o AT é G seno de θ. Então, alfa é G seno de θ sobre L. A gente pega esse θ que a gente achou maluco aqui da primeira versão e substitui aqui dentro. Vai ficar G sobre L seno desse monstrinho θ aqui, que é o arco tangente de A sobre G. Tá? Então, na segunda versão, essa bolinha agora vai se mover, ela vai ganhar velocidade nessa direção, e quem faz ela ganhar velocidade é esse cara aqui, ó, o Pt. O Pt causa uma aceleração no corpo. Então, Pt é massa vezes aceleração. Tá? Ó, que bom, que bom. Dúvida, gente? Dúvida? É como se a aceleração tangencial fosse efeito da energia potencial gravitacional armazenada na primeira situação. Isso mesmo, isso mesmo. Tá? Isso aí. Bem, eu tinha preparado
O outro é letra A, então, né? Marquem aí. Eu tinha preparado 2 exercícios, tá? Do módulo 42, e eu tento fazer isso na próxima aula, tá? Afinal, não serviu com nada. Não. Essa fórmula aqui, na verdade, era para discutir sobre a força centrípeta, tá? Eu só abri as fórmulas, ó. Essas duas forças estão aqui, e essa outra força, que é o PT, que é o peso na tangente, está aqui. Tá? Eu só estou mostrando onde veio parar as duas, mas a de cima eu nem vou olhar, tá? Porque ele está pedindo aceleração angular. Ok, tá. Então, essa daqui a gente não usa. Eu só peguei as 3 forças e escrevi elas, o que serviria cada uma delas, tá bom? Bem, então, ó, na próxima aula eu vejo se a gente consegue fazer, eu fiz o exercício 3, o módulo 42, né, que vocês falaram que isso não tinha sido feito. Tá? Eu tinha preparado já para vocês, é o exercício puxadinho, foi por isso que o Vicente não fez, porque é longo, é grande pra caramba. Se na semana que vem eu não conseguir fazer esse, eu vou deixar a resolução feita para vocês, tá? Daí qualquer coisa depois vocês me consultam, beleza? Mas vamos tentar fazer. Se não der, daí eu dou o gabarito desse exercício aí para vocês. Bem, pessoal, vamos lá. Aproveita o intervalinho que é puxado. Vocês vão ter mais 2 aulas de física, né? Então, ó, um abração a todos. Até semana que vem, espero que tenham gostado da aula, tá? Falou, gente. Tchau. Abraço.